Não era para ele ter logo ido ao encontro dos seus discípulos? Não, Jesus despediu a multidão, ficou sozinho para despedir a multidão. Ele não quis ficar com seus discípulos para despedir a multidão, ele ficou sozinho. Subiu ao monte para orar, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Os discípulos não quiseram isso. Se os discípulos tivessem obedecido, eu acredito que eles nem teriam enfrentado toda aquela situação. Eles quiseram ficar esperando, eles foram para dentro do barco, ficaram às margens ali esperando, quando Jesus chegou, do pertinho, ele entra no barco. O vento açoita e leva eles para o meio do mar. Leva eles para o meio do mar, açoitados pelas ondas, e porque o vento era contrário. Nós muitas vezes somos levados, como a nossa irmã ela foi levada. Deus tem algo nessa questão, e logo ela vai entender o porquê isso aconteceu. Ela vai entender. Mas a quarta vigília, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Geralmente, quando nós estamos no meio do problema, no meio da aflição, no meio da dor, nós não entendemos e nós não enxergamos Jesus. Nós enxergamos só o nosso problema, a nossa dificuldade. Aqui fala que é quarta vigília da noite. Já a noite está bem escura. Hoje nós temos o recurso da iluminação pública. Então, se nós andarmos de madrugada na rua, nós vamos ter o quê? A iluminação. O nosso caminho vai estar iluminado. Mas aqui, os discípulos estavam no meio do mar. Para ter um vento contrário e as ondas açoitando o barco para o meio do mar, significa que estava havendo uma tempestade. Para existir uma tempestade, nuvens escuras. Então não tinha iluminação da lua, não tinha estrela, não tinha nada, então a noite era muito escura. Geralmente, na hora do problema, a nossa vida fica escura, porque nós não vemos solução para aquilo em lugar nenhum. A irmã hoje está pedindo, clamando a Deus, que Ele dê a luz para ela, dê a solução do problema hoje. E aqui os discípulos estavam nessa questão. E eles olharam e não reconheceram que Jesus estava vindo ao seu encontro. Eles pensaram que era um fantasma e logo gritaram. Muitas vezes, quando Jesus está chegando perto de nós para nos dar a solução do problema, a nossa ansiedade e a dor que nós passamos é tão grande que nós não enxergamos Jesus. E vamos pensar como os discípulos, é um fantasma. Mas os discípulos, não vamos recriminar os discípulos, eles nunca viram, nem nunca ouviram. E eles também nunca pensaram que alguém pudesse andar sobre as águas. Então, é mais fácil pensar, é um fantasma. Eu penso que Jesus viesse hoje ao teu encontro, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, o que você vai pensar? Vai reconhecer Jesus? Responda para você mesmo. Você vai reconhecer Jesus?
Os discípulos aqui só têm um fantasma. Um fantasma veio. Eu já estou com tanto problema, a noite está tão escura que um fantasma está chegando. E Jesus logo fala: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tenham ânimo, não tenham medo, não se deixem levar pela hora, não se deixem levar pelo vento, não se deixem levar pelas ondas, não se deixem levar pelas trevas, não se deixem levar. Sou eu, não tenho medo. O Senhor quer falar isso para nós hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Sou eu que estou chegando. Não é nenhum fantasma, não. Simplesmente estou me manifestando a vocês como aquele que pode andar sobre as águas. E tem algo aqui que eu aprendo. O lugar do discípulo é dentro do barco. Jesus manda eles entrarem no barco e cruzarem o lago. Jesus não mandou para eles: vão andar sobre as águas. Jesus não falou isso. Jesus falou: vão para o barco. Depois eu vou no encontro de vocês. De que maneira, mestre? Não importa, eu vou. Agora o lugar de Jesus é andando sobre as águas. A palavra de Deus nos ensina que o caminho do Senhor é sobre nuvens e tempestade. Já pensou? O caminho do Senhor, o caminho de Deus é sobre nuvens, é em nuvens e tempestade. Já pensou aqui? Se você visse hoje Deus andando lá em cima, no céu, nas nuvens escuras, no meio do vento contrário, vindo em nossa direção, vindo em tua direção. Te imagina se você chegasse, e é com certeza quem está com os discípulos. Vamos voltar. E aqui, Pedro, ele é aquele que ele é muito afoito. Pedro é aquele que ele nem pensou, já falou, já viu aquelas pessoas que nem pensa, já está falando direto. Tem hora que fala coisas boas, mas tem hora que quando nós fazemos assim, muitas confusões acontecem. Pedro, certa vez, ele falou, Jesus perguntou: o que pensam os homens que eu sou? Os discípulos responderam: uns pensam que tu és Elias, João Batista. Mas e você? O que vocês dizem que eu sou? Pedro já falou: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Em outra ocasião, Jesus repreende Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro, ele era aquele muito afobado, pensou, já falou, já agiu. Na hora em que Jesus foi ser preso, Pedro chega, pega a espada do soldado, do sacerdote, corta a orelha do servo lá. E aqui Pedro fala para Jesus. Respondendo Pedro, verso 28, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, caminhando sobre as águas. Ele diz: é Jesus mesmo? Então, se é Jesus, eu quero ter contigo. Eu acho lindo que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou do Mestre. Pedro queria ser imitador de Jesus. Jesus está andando sobre as águas, eu posso também. Mas ele não foi aleixado, não. Eu já vou descer.